Hoje, a direita no Brasil tem estado dividida aí em vários nomes, né? A gente tem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, articulando uma pré-candidatura à presidência da República, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, também. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, também nessa empreitada e omissão com o Renan Santos, todos ali dividindo o mesmo campo, o mesmo espaço. Primeiro, hoje a gente tem aí a agenda do encontro que a gente vai fazer às 19 horas, aí cerca de 200 pessoas, um evento que a gente organizou muito rapidamente, com um número muito grande de apoiadores, por pouco tempo que a gente teve de organização. Vamos fazer um evento muito maior em Goiânia com o Renan Santos, ainda com data a marcar, e o Renan, como tem feito em todos os estados, vai rodar o interior do estado de Goiás, vai visitar os menores municípios, os municípios mais pobres, mostrar os problemas desses municípios que nunca nenhum pré-candidato à presidência pisou, como ele fez no Maranhão, como ele fez na Bahia. Então, a gente tem essa projeção do Renan fazer essa rodada no estado. E aqui a gente espera eleger pelo menos um deputado federal, né, para a bancada do Congresso Nacional. Óbvio que com o crescimento da candidatura do Renan, aumenta muito o voto de legenda, né? O número de pessoas que vão votar, mesmo o número da presidência da República, também para a chapa de federal. E Goiás, naturalmente, sendo um estado populoso e sendo um estado que, proporcionalmente, a missão tem mais apoio do que boa parte dos outros estados brasileiros, também tem a capacidade de eleger até mais. Se eu vivesse de mandato e se eu fosse só pensar em ficar o resto da minha vida vencendo a eleição para deputado, continuaria no União Brasil. Teria tempo de TV, teria 3 milhões de reais, todas as eleições para fazer as minhas campanhas, mas eu não teria nenhuma perspectiva de eleger um presidente da República, um governador, um senador, de ter maioria no Congresso Nacional, de fato promover a mudança do país, que é meu objetivo. Não é ficar tendo mandato o resto da minha vida para fazer pequenas mudanças que um deputado consegue fazer sem um partido, sem uma bancada, sem eleger um presidente da República. Então, eu não diria para você que foi um movimento arriscado, porque o meu maior risco seria correr o risco de ficar refém de partidos que não têm a agenda que eu acredito pro resto da minha vida. Felizmente, esse risco acabou. Não, hoje, o mais provável que eu seja candidato a governador. É praticamente 100% de chance do Partido Missão ter a candidatura no estado de São Paulo. Na próxima semana, a gente vai ter o resultado de algumas negociações que a gente tem feito com Paulo Serra, que é ex-prefeito de Santo André, PSDB, Cidadania, em que nós podemos fazer essa composição. Semana que vem vamos ter esse resultado. No final do mês que vem, a gente vai bater o martelo e transformar ou não a minha pré-candidatura ao governo do estado em candidatura. Hoje, como eu disse para você, as chances são ali de 80% da gente ter essa confirmação. E do Arthur, infelizmente, a gente não sabe, né? Até agora a gente não conseguiu, nem na primeira instância, nem na segunda. Agora a gente depende do Superior Tribunal de Justiça, mas assim como o Supremo, ali cada ministro é uma ilha. Infelizmente, é uma coisa que a gente não pode contar, ainda que o processo contra o Arthur, enfim, é sabido, foi absolutamente ilegal, atropelado e cassado por uma razão que não se sustenta de nenhuma perspectiva. Eu acho que tá faltando ler um pouco, porque se tem um grupo que tem ideologia, é a gente. Quem tem ideologia é o Bolsonaro. O Bolsonaro acredita no quê? Qual que é a corrente política dele? Nenhuma. Paulo Guedes furou o teto. Primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Bolsonaro era um crítico do Bolsa Família, triplicou o Bolsa Família no ano de eleição para vencer o Lula e fez com que a gente tivesse essa epidemia de pessoas jovens e saudáveis que não querem trabalhar por causa do benefício social. No âmbito do combate à corrupção, ele nomeou o petista para a Procuradoria-Geral da República, enterrou a Lava Jato, flexibilizou a lei de improbidade administrativa, perseguiu promotores que estavam combatendo corrupção, acabou com forças-tarefa ao redor do Brasil. Nem no campo das armas, o Bolsonaro fez a defesa daquilo que ele defendia, não aprovou um projeto de lei sequer para garantir o porte de armas, não teve endurecimento de leis penais, então assim, Bolsonaro não tem ideologia. Você fala que o Renan Santos, inclusive, ele flerta não, mas ele atrai muitos votos de esquerdistas, por exemplo. Né? Sim, justamente porque a nossa pré-candidatura não se baseia no carisma do Renan, não se baseia na figura dele, que a gente vai fazer tudo que ele defende, tudo que der na cabeça dele, automaticamente todo mundo vai passar a defender. Não, a gente tem um programa e o Renan segue esse programa. Faz parte da construção dele, como todos nós, e nós temos uma coerência da defesa do programa, da proposta, da ideologia.
Se eu morrer, se o Renan morrer, o partido continua e as pessoas sabem no que continuar acreditando sem a gente. Diferente do bolsonarismo que nem morreu e Michele, Eduardo e Flávio já estão brigando entre si para saber quem que é o herdeiro, né? Já estão disputando a herança antes. Bom, o MBL ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Naturalmente, a gente tinha acabado de sair das manifestações pelo impeachment. Tinha uma esperança de que ele fosse fazer um governo minimamente decente. Tentamos todas as alternativas no primeiro turno, fracassamos, né? Fomos ali com a pré-candidatura do Flávio Rocha à presidência, não conseguimos emplacar. Tentamos depois com o Álvaro Dias, não conseguimos avançar. Bolsonaro foi o que sobrou contra o PT, a gente tinha esperança de que ele fosse enterrar o PT de vez. Pelo contrário, ele reviveu o PT.